nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho. A palavra de Deus é de Mateus, no capítulo 7. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já percebeu que algumas vidas impressionam à primeira vista? Há brilho, destaque, palavras bem escolhidas, comportamentos bem polidos, mas basta o tempo passar para que algo comece a desmoronar por dentro. Porque não são as aparências que sustentam uma alma, e sim as suas raízes. E nem toda árvore alta tem profundidade, e nem toda vida admirada é de fato fecunda. Jesus, ele não olha para o que salta aos olhos, mas para o que se mantém firme e silencioso no solo do coração. E é por isso que ele fala dos frutos, porque os frutos, eles não mentem, eles nascem da raiz, eles revelam o que está escondido no interior. E não é a performance pública, nem a força da retórica que definem uma pessoa, mas o que ela é capaz de gerar quando ninguém está vendo. São gestos repetidos, as reações no dia mau, os modos de tratar que não pode retribuir que vão revelando uma pessoa. Eu diria que é no ordinário da vida que a verdade se revela, porque a árvore pode disfarçar a casca, mas não pode disfarçar o fruto. Por outro lado, há pessoas que não chamam atenção alguma, passam despercebidas, mas quando você se aproxima delas, você percebe que ali há uma consistência, a humildade, a firmeza, a verdade. Elas não dizem o que são, mas vivem o que creem. Isso faz toda a diferença na convivência, porque ninguém produz fruto doce por acaso. Por trás de uma vida coerente, há sempre uma história de escolhas silenciosas, dores abraçadas e uma busca sincera por Deus. Uma árvore boa não se torna assim da noite para o dia. Ela se enraiza no bem com paciência, com escuta e também com perseverança. Os padres da igreja, lá no início da nossa igreja, eles diziam que a alma ela se revela na repetição dos gestos pequenos, porque é no que fazemos com constância, no que é espontâneo, sem vigilância externa, que mora a verdade do nosso ser. O hábito, ele forma o coração, e o coração molda os frutos. Uma pessoa que aprendeu a respeitar, a escutar, a perdoar, mesmo quando não é vista ou reconhecida, ela está produzindo frutos invisíveis, frutos que são reais. E o mundo, ele tem fome justamente desses frutos. O coração de uma pessoa acaba sempre aparecendo. Pode demorar, pode se esconder atrás de palavras bonitas, mas cedo ou tarde os frutos revelam a árvore. E não há beleza que substitua a verdade. Quem se ancora em Deus, mesmo sem perceber, transforma o que está ao redor. Porque a fé verdadeira, ela não precisa se exibir. Ela floresce e produz frutos. Ela não grita, ela se torna fecunda. A vida, ela não pede discursos, mas testemunhos. E onde há coerência, ali sempre haverá frutos que tocam e que alimentam. Muitos justificam seus frutos amargos pelas dores do passado, pelos ambientes difíceis onde foram plantados, pelas ausências que marcaram a infância, ou até mesmo pelas lutas que enfrentaram e que ninguém sabe. Mas há um mistério que cerca a liberdade da árvore. Mesmo nas condições mais áridas, ainda é possível frutificar com doçura. Eu me lembro da época em que eu era estudante no Chile e gostava de visitar as vinícolas próximas ao deserto do Atacama. Ali as videiras enfrentavam um calor intenso durante o dia, o frio rigoroso à noite, o solo pobre em nutrientes e ainda por cima a água racionada com precisão. E mesmo assim, eram exatamente essas as condições adversas que geravam uvas muito doces, com um profundo sabor, um denso sabor, e essas uvas produziam vinhos muito nobres, muito caros, vinhos excelentes. Interessante, a dor imposta àquelas videiras não as impediu de produzirem frutos doces, frutos bons.
Pelo contrário, a dor imposta a elas fez com que produzissem frutos doces e muito saborosos. Também nós, mesmo marcados pelas intempéries da vida, nós podemos oferecer frutos bons, porque o que entregamos ao mundo não depende apenas do que nos aconteceu, daquilo que nós recebemos, mas daquilo que cultivamos dentro de nós. Existe uma liberdade no mais profundo do ser que nenhum sofrimento pode apagar, a liberdade de escolher o que vamos gerar. Se você permitir, até o que foi escassez poderá se transformar em entrega, e o mundo à sua volta poderá ser alimentado por frutos que nascerão do seu esforço silencioso, da sua fé amadurecida, da sua decisão de amar, mesmo quando o terreno não parecia favorável. Então, mesmo no meio das dificuldades da vida, haverá sempre um resquício de liberdade no mais profundo do ser que nos permitirá, dentro de nós, produzirmos os frutos mais doces na nossa vida, para nós mesmos, para aqueles que caminham conosco e para oferecermos a Deus o melhor que Ele nos permitiu produzir. E eu convido mais uma vez para você rezar comigo. Senhor, eu quero ser mais do que aparência, eu quero ser verdade. Eu desejo que Teu Espírito me livre da ilusão de parecer justo quando meu coração ainda precisa ser curado, amadurecido, restaurado. Me mostra as raízes que ainda precisam mergulhar mais fundo em Ti, que eu não viva para agradar, mas para transformar tudo ao meu redor a partir da Tua verdade. Que as minhas atitudes carreguem o sabor da Tua presença e que cada gesto meu, mesmo pequeno, possa ser fruto do Teu amor e transformar o mundo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, que a minha vida seja uma árvore que alimenta. E quando eu me perder nas folhas secas do orgulho ou da vaidade, vem com Tua mão de jardineiro e me restaura. Eu não quero ser lembrado pelo que mostrei, mas pelo que ofereci. E eu quero oferecer frutos doces, frutos gerados no mais profundo do meu ser, tocado pela Tua presença e amadurecido no Teu olhar. Que venha sobre mim, Senhor, nesse dia, a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente dia, boa jornada, compartilhe esta oração e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.